Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco e em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para ao outro lado da margem. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Esse texto, irmãos, essa passagem, ela também está lá em Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao verso 27, como também está lá em Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Essa passagem aqui, essa história que Lucas conta de Jesus com seus discípulos, aconteceu lá no Mar da Galileia. Era um mar muito utilizado na época de Cristo Jesus, né? O Mar da Galileia, ele tinha cerca de 13 quilômetros de comprimento, entre 12 e 13 quilômetros de comprimento. Era mais ou menos como daqui lá em Araçagi. E também ele tinha cerca de 8 quilômetros de largura. Então, por isso que era um lago de águas doces, né? Mas porém era conhecido como o Mar da Galileia pela sua extensão, pelo seu tamanho, né? Você olhava, não conseguia ver o seu fim, e era muito utilizado pelos pescadores. Por exemplo, nós vemos quando Jesus ele realiza ali aquela pesca maravilhosa, né? Foi lá no Mar da Galileia. Quando Jesus ressuscita, ele vai e está com seus discípulos ali à beira do Mar da Galileia. Então era um local sempre visitado por Cristo. Jesus sempre estava lá, como também junto com os seus discípulos e alguns homens que eram pescadores. Então ali no Mar da Galileia, por ser grande, existia várias cidades, vários povoados, várias aldeias próximo ali ao Mar da Galileia. E naquela região, Jesus Cristo, ele operou vários sinais, vários prodígios, vários milagres, várias curas, como por exemplo, a cura daquele endemoniado de Gadara, né? Gadara era uma cidade próximo ali ao Mar da Galileia. Existia Cafarnaum, existia Decápolis, né? Que eram as 10 cidades ali naquela região do Mar da Galileia. E Jesus agora, ele está passando junto com seus discípulos em um barco de uma margem para a outra. Jesus estava indo para os lados de Gadara, né? Isso, ou Genezaré. Jesus estava de um lado da margem e passa para esse outro lado, né? E aí o que acontece? No meio disso tudo, os discípulos junto com Jesus estão indo no barco, e quando eles chegam no meio do Mar da Galileia, é interessante que as margens do Mar da Galileia existiam montanhas, e aquelas montanhas faziam, irmãos, como que um corredor de vento. E aí nesse momento aqui, que os discípulos estão no meio do Mar da Galileia, há um grande vendaval,
as águas ficam em tumulto, né? Uma grande tempestade cai naquele momento, vem os ventos, vem a tempestade, começam a balançar aquele barco no meio ali, e os discípulos, muitos deles, apesar de serem pescadores, ficam preocupados, aperreados. E agora o que é que a gente vai fazer? Nós estamos aqui no meio do mar e nós iremos acabar indo a pique. Mas aí um deles se lembra e aí percebem que Jesus está no barco. Só que enquanto eles estão angustiados, preocupados que o barco vá a pique, vá afundar, Jesus simplesmente está dormindo na proa do barco. Irmãos, que cena interessantíssima, né? Que cena interessantíssima. Isso nos faz lembrar, de certa forma, aquela passagem lá de Jonas, né? Quando Deus chama Jonas para ir para Nínive, em vez de Jonas ir para Nínive, Jonas pega um barco e quer ir lá para Tarsis. Só que no meio ali do trajeto, Deus manda uma grande tempestade, vendavais, e aí o povo fica angustiado. O que é que está acontecendo? Os deuses estão aí contra nós. E aí eles descobrem que tudo aquilo está acontecendo por causa do Deus de Jonas. Só que Jonas estava dormindo lá no porão do barco. E é quando eles acordam Jonas, não é isso? E Jonas é lançado no mar. E aí vai para o ventre daquele grande peixe e passa 3 dias no ventre do grande peixe, para depois ser vomitado. Essa história de Jonas, ela traz é como que um tipo de Cristo. A questão dele ser lançado no mar e passar 3 dias no ventre do peixe se refere também à questão da morte de Cristo. Cristo ter passado 3 dias como que morto, né, na sepultura, e depois de 3 dias, assim como a Jonas é como que ele tivesse ressuscitado, né, voltado à vida, sendo lançado lá em Nínive, na praia, para pregar o evangelho. Jesus Cristo passou 3 dias também no ventre da terra, e depois de 3 dias ele ressuscitou. Então a Cristo aqui está também na proa do barco, aqui dormindo em meio ao temporal, em meio a tudo que está acontecendo ali. E os discípulos se lembram disso e acordam o mestre. Jesus, não te importa que pereçamos? Jesus acorda, e o que é que Jesus faz? Acalma a tempestade, manda cessar a tempestade, manda os ventos se acalmarem, e há grande bonança. A tempestade passa. Jesus repreende os discípulos e diz: rapaz, vocês não têm fé? A fé de vocês é muito pequena. E aí todos se maravilham e dizem, né? Quem é esse que até os ventos e o mar, a tempestade, lhes obedece? Eles ficam, parece que eles não conhecem Cristo. Parece que isso traz um desconhecimento de quem Cristo é para eles. O Grupo Logos, eles escreveram a música baseada nesse texto que eu acho lindo, que diz o seguinte: a música baseada nesse texto. Paulo César, né, foi o escritor desse hino. O título é Jesus está presente. Vejam que letra interessante. Ele diz o seguinte: há dias que me sinto um discípulo naquele barco em meio ao temporal. As ondas são maiores que a minha fé, e sem saber para onde ir, eu fico ali. Eu posso ver o medo em outras caras,
Naquele barco, todos passam mal. Não há quem tenha força tal que pare ou que devolva o rumo àquela nau. Mas um de nós se lembra e acorda o mestre, que estava todo o tempo ali também, e ordena a calma às águas, aumenta-nos a fé, para não mais esquecermos que Ele está ali. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Essa é a primeira parte da música, baseada aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Já a segunda parte da música é a parte aplicativa do texto, e é onde nós também podemos tirar algumas coisas importantes desse texto para a nossa vida. O que é que nós podemos aprender com essa passagem? Como eu posso me alimentar dessa passagem? Existem coisas interessantíssimas nesse texto. Aqui a música diz o seguinte, a segunda parte, que é a parte aplicativa, Paulo César diz o seguinte: assim são nossas vidas hoje em dia, nos vales tão profundos onde a dor, angústias, medos, traumas e decepções se mostram prontos a nos abater. Aí é só lembrar do nosso mestre. Jesus estava lá e está aqui também. Ordena paz para a alma, aumenta-nos a fé, restaura nossas vidas, pois está aqui. Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer, pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz algo interessante para nós aqui, né? No verso 22 diz o seguinte: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, ou seja, Jesus Cristo, né? Jesus entra no barco e Jesus diz uma frase que é interessantíssima. Jesus diz: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Irmãos, quem está dizendo isso é Cristo. Os discípulos, talvez eles tenham esquecido dessa simples frase de Cristo. Jesus está trazendo aqui para nós, irmãos, certeza. Certeza, primeiro, de que ele está no barco. Segundo, de que ele iria com seus discípulos para outra margem. Independente do que acontecesse no meio do mar, eles iriam chegar ao outro lado da margem, porque era Jesus que estava dizendo isso. Não era Pedro que estava dizendo, vamos para o outro lado da margem. Não era João, não era Tiago, não era nenhum dos discípulos. Porque nós, muitas vezes, dizemos algo, queremos fazer algo, muitas vezes planejamos fazer algo, mas não acontece. Às vezes os planos de Deus para a nossa vida é outro. Por exemplo, às vezes a gente combina para ir para uma viagem. E aí no meio do caminho acontece um acidente, um pneu estoura, acontece alguma coisa que faz com que a gente não termine a nossa viagem e às vezes a gente tem até que voltar. Mas quem está dizendo aqui que eles iam para o outro lado da margem é Jesus. Então, se Jesus está dizendo que eles iam passar, independente do que acontecesse, eles iriam passar. Eles não iriam naufragar. Isso eles esqueceram e muitas vezes nós também esquecemos. Aquilo que Jesus promete, Ele cumpre. Aquilo que Jesus promete para nós, Ele cumpre. Embora aconteça o que acontecer na nossa vida, vai se realizar. Quando Jesus promete, Ele cumpre.
Assim como ele disse: vamos, passemos para o outro lado da margem do lago. Nós vamos chegar lá. Teria um percurso na frente, teria um mar para eles poderem passar, mas com certeza eles iriam chegar no final. Porque quem está dizendo isso é o Senhor da terra e dos céus, aquele que manda no vento, no mar, nas tempestades, e que manda na minha e que manda na sua vida, que nos conhece, que nos controla, que manda em nós, porque Ele é o Senhor. Outra coisa interessante que nos traz aqui é a calma de Cristo. Irmãos, às vezes a gente se perturba tanto, às vezes a gente se preocupa tanto, vem tantas coisas na nossa vida, angústias, como diz o hino, traumas, medos, decepções. Parece que a gente esqueceu de que Jesus está no barco, que Jesus está comigo. Esse barco nós podemos comparar como a nossa vida. Às vezes na nossa vida vem momentos turbulentos, de angústias, de medos, de traumas, decepções, sempre pronto para nos abater, para nos destruir, para nos desistir, fazer a gente desistir da caminhada. Mas a gente precisa saber, entender, crer, confiar de que Jesus, Ele está conosco. Se aquele barco somos nós, Jesus estava no barco, Jesus está conosco, Jesus está em nós. Ele é o nosso porto seguro. Ele é aquele que vai fazer com que a tempestade seja acalmada na nossa vida. Muitas vezes estamos tão preocupados porque temos contas a pagar e às vezes não vemos como. Às vezes enfermidades na nossa vida nos angustia, parece que não há solução, parece que não há cura. Às vezes problemas familiares dos filhos envolvidos com drogas, filhos envolvidos com prostituição, filhos que não querem saber da igreja, filhos viciados em jogos, e a gente olha e parece que há uma tempestade, há coisas ali que fogem do nosso controle, e a gente fica como que meio desesperançoso, sem saber o que fazer, como os discípulos ficaram. O que é que a gente vai fazer e agora? Mas alguém se lembrou de Jesus. Assim também, irmãos, deve ser conosco. A gente precisa lembrar que nós temos um Senhor que está pronto a nos ouvir. Os discípulos chamaram Cristo e nós precisamos chamar também e dizer: Senhor, chega aqui, me socorre. Eu não tenho forças, eu não sei como agir, eu não sei o que fazer. Tenho plena convicção, irmãos, que Jesus não vai nos abandonar. Jesus, quando estava aqui no barco, Jesus não disse: vocês se virem, vejam aí o que vocês podem fazer. Não, Jesus agiu. Jesus acalmou a tempestade, Jesus fez cessar aqueles ventos, fez cessar a tempestade, acalmou o mar. Assim também é na nossa vida. Nós precisamos clamar a Jesus: Senhor, chega aqui, socorre o meu filho, socorre a minha filha. Senhor, olha para meu esposo, eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou angustiado, triste. Senhor, eu estou preocupado porque eu estou vendo minhas contas aumentarem e eu não vejo solução. Senhor, socorre-me. Entra com a tua providência na minha vida, na vida da minha família. Senhor, essas tempestades fugiram do meu controle. E aí, irmãos, tenho plena convicção que Jesus vai nos ouvir. A palavra do Senhor diz que nós precisamos buscar ao Senhor
E nós não podemos buscar ao Senhor só quando tudo está bom, não. Quando tudo está bom, quando tudo não está bom, a gente precisa buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Que o Senhor nesta manhã esteja aumentando a minha e a sua fé, para a gente crer que Ele pode fazer com que as tempestades passem. Irmãos, abrindo aqui um parênteses, eu tenho vivido, irmãos, dias onde eu tenho experimentado a mão soberana de Deus sobre a minha vida, a mão grandiosa de Cristo sobre o meu viver. Às vezes está acontecendo coisas na minha família, tempestades vêm, dificuldades, mas, irmãos, quando a gente pensa que não tem solução, Deus chega com a solução. Às vezes minha esposa fala algo e eu olho para ela, irmãos, e digo: Deus proverá. Irmãos, e quantas vezes Deus já não proveu? Deus, Ele diz na sua palavra: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Cristo diz isso. E as demais coisas não serão acrescentadas. O pão será acrescentado, a vestimenta será acrescentada, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nós precisamos crer nisso, nessa promessa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, nessa passagem, Jesus se mostra como aquele que age nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de angústias, nos momentos muitas vezes de trauma, de depressões, pessoas sofrendo aí com grandes depressões sem ver solução. Oh, meus queridos, Jesus é a solução para a depressão, Jesus é a solução para a angústia, Jesus é a esperança para a nossa vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é a esperança para a tua alma, para a tua vida. É Ele que restaura a nossa alma, é Ele que transforma o nosso viver, é Ele que aumenta a nossa fé, para que a gente possa confiar nele, que a gente possa pedir como os discípulos certa vez pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. E a gente precisa ter uma fé maior em Cristo, a gente precisa conhecer mais Cristo, a gente precisa confiar mais em Cristo, a gente precisa desfrutar desse Cristo bendito que morreu por nós, que se entregou por nós lá na cruz do Calvário, que nos amou a ponto de entregar a sua própria vida. Jesus nos ama, Jesus se entregou, Jesus dedicou todo o seu viver para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter esperança, não em nós mesmos, mas para que nós pudéssemos ter esperança nele. O que importa não é o que eu penso, mas o que ele pensa sobre mim. O que importa não são os meus caminhos, mas o que importa é os caminhos de Deus, os caminhos de Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Jesus sempre falou a verdade, então se Ele é a verdade, Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo é a verdade. Vamos até Cristo. Cristo é a vida. O homem está morto nos seus delitos e pecados, mas quando Jesus entra na vida dele, ele agora começa a ter uma nova vida. As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo. E tudo isso acontece quando nós estamos em Cristo Jesus.
Ele é a nossa esperança. Ele é tudo de bom para a nossa vida. Eu falava aqui na parte aqui no momento missionário, daqueles que estão lá na Turquia, que estão na Síria, que passaram e estão passando por aquele momento terrível depois do terremoto. Eles estão vivendo mais ou menos, irmãos, comparando um pouco com aqueles discípulos quando estavam no meio do mar. Os discípulos no meio do mar estavam preocupados, né? Angustiados, sem saber o que fazer. Eles se lembraram de Jesus. Assim também aqueles que estão lá na Turquia, aqueles irmãos que estão ali, que olham para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, tudo destruído. Irmãos, um caos instaurado. Mas o que é que aqueles irmãos têm que fazer? O que é que aqueles cristãos têm que fazer? É olhar para Cristo, é clamar por Cristo, é dizer: Senhor, chega aqui, socorre-me, porque não tenho esperança em ninguém a não ser no Senhor. E aí, como diz o hino aqui, Ele está presente. Ele está lá com os cristãos lá na Turquia, da Síria. Jesus está lá com eles, irmãos. Que eles possam sentir a presença de Cristo em meio àquela tempestade, aquelas tribulações que eles estão vivendo. Que eles possam sentir que há alívio e esperança para eles, não nas circunstâncias que eles estão vivendo, mas que a paz, a esperança para eles é Cristo Jesus. Possa ser que eles tenham perdido tudo, mas eles não podem perder a fé. Podem perder filhos, bens, mulher, mas eles não podem perder Cristo Jesus. Jó perdeu tudo. Quando ele perdeu os seus filhos, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Quando ele perdeu seus bens, ele disse: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. Quando ele perdeu a saúde, ele disse: temos recebido o bem porque não podemos receber o mal. Mas em nenhuma coisa ele blasfemou contra Deus. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nada que acontece na nossa vida, irmãos, é por acaso. Aqui no meio do mar, Jesus queria trazer algo para os discípulos. Provavelmente para que os discípulos confiassem em Jesus. Assim também nós, as tempestades, as tribulações, nos acontecem para que algo seja realizado na nossa vida. Romanos capítulo 5 vai dizer o seguinte, a partir do verso de número 2. A partir do verso 1 diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí olha o que o apóstolo Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Para que serve as tribulações na nossa vida, irmãos? Para que a gente persevere, para que a gente olhe para Cristo e não desista, para que a gente confie nele, para que a gente permaneça firme e inabalável. As tribulações, ela produz perseverança, e a perseverança, experiências. Quanto mais a gente persevera, mais Deus vai nos dando experiências e vamos sendo fortalecidos para a glória do nosso Deus.